Eu vou tentar ser coerente comigo, porque o jogo eu não controlo. O que eu controlo é o que eu sinto. Apenas. Mas eu tô com uma dúvida muito grande. Fale. No discurso. Do discurso da Carla? Diga aí qual é a dúvida, porque eu concordei com aquela versão lá. Qual é o problema dele? Que tu não tá conseguindo interpretar. O seu coração diz que a gente, por exemplo, que apoiou Carla, tá certo? Ou você acha que a gente tá sendo bobo? Não, escuta, deixa eu falar. Quanto a isso, não tem nada de errado. O dilema não é sobre isso. Exatamente. É sobre o quê? Até porque eu tenho as minhas convicções. Exato. E mesmo se fosse considerado errado, eu ainda assim Teria. estou em paz. Também. Não é sobre isso. A questão é sobre a saída. Se o discurso tem a ver com o movimento da casa. Ela fez as pazes com quem não era pra fazer. Ponto. Quem? Gil e Sara. Mais gente. Rodolfo e Caio. Mais gente. Ela não era próxima de Pouca, não? Não era, não é pouca. Não é Pouca. Sobra Arthur? Não sei. Putz, merda. E a gente tava errado. O quê? Sinceramente, assim, eu via algumas atitudes que eu ficava com medo. Eu tô passando mal por isso. Não, vamos lá. Vamos pensar direitinho. Não precisa esconder nada. Eu não vou esconder nada do que eu penso. Não, não é isso. É porque assim... Eu não tenho medo não, amiga, de errar, não. Não, não é errar. É que assim... Eu não sei se isso tá relacionado também. Eu tô com medo também, porque vê só. Tem sentido o que você tá falando. Já era uma coisa que tava no meu coração. Mas você vai ficar pra você, tá? Oxi, eu sou boba não, Não, amiga. Eu não, defendia deles ficarem meninos. juntos. Ó, deixa eu dizer. Quando Carla tava no conflito dela com ele, eu não concordava com as atitudes dele. Inclusive, influenciavam até no meu voto. Não que ela tenha pedido, não para defendê-la. Mas eu, Juliette, não acho massa algumas atitudes. E essas atitudes me faziam duvidar do Arthur em relação a mim, como amiga. Por isso. Contradição. Uma hora ele dizia uma coisa, outra hora dizia outra. Deixa eu te falar. Lembra Ai, que eu velho. disse pra você que eu falei com ele? Quando ele foi pro paredão falso com ela? Foi. A eliminação seria na terça. Na segunda-feira eu chamei ele aqui pra sentar com ele. O que foi a conversa? Perguntei por que quando no jogo da discórdia, tipo, Caio e Rodolfo deram algumas plaquinhas pra Carla. Tu não fez nada. De coisas bem fortes. Você continuou conversando com essas pessoas. Você não vi um questionamento, mas eu me sinto desconfortável de questionar isso, porque eu também sinto que ele gosta dela. Eles se gostam, agora sim. Mas tiveram atitudes que, assim, Contraditórias. que isso me deu uma incógnita. Eu falei pra ele, você pra mim é uma incógnita. Sim. E eu falei pro João ali, eu falei, a questão do VIP, agora, diz muito. E o voto do João também nele, eu acredito que tem influenciado ele não ter colocado a gente no VIP dele. Claro. Ele sabe que o João votou nele? Ele Então, disse. ele deve desconfiar de mim também. Ele tá ele sabe que o desconfiando João e votou. vocês estão próximos de mim. Sabe por quê? Ele Não. vai achar que a gente tem alguma Sabe por quê? coisa. O João, ele virou pro João, a gente tava num papo, não sei o quê, de boa. Aí ele falou, não lembro o que a gente tava falando especificamente. Eu acredito que seja por conta do discurso. Acho que a gente tava falando do discurso. Aí, comentando no discurso. Aí ele virou pro João e falou assim, você votou em mim? Não votou? E João, votei. Aí ele falou Ele assim, faz isso mesmo, ele fez comigo. Então. Tu votou em mim, Julieta? Eu falei, votei. Ele fazia igual o Bill. Bill fazia isso. Eu dizia, votei não. Aí ele falou assim, Vou beber se um os gole. meus aliados estão votando em mim, não sei o quê. Ele escolheu um lado. Quando ele... Então, a partir Deixa eu do... explicar uma coisa. Não, calma. Quando ele deu o cordão, o Tiago falou assim, você fez sua escolha. Quando ele recebeu o cordão do líder hoje, Tiago repetiu uma frase dizendo assim, parabéns, Arthur, você fez sua escolha.
Sim, mas... Tem a ver. Eu acho que tem a ver. Então, tipo assim, Porque bate com isso que eu tô achando. Ele a vai Carlinha ficava muito mal, mas muito eu mal não com as sei, eu coisas. não Só que sei. ela pegava e, ó, ela me falava as coisas que sentia em relação a ele. Ele falava mal dela e ela falava mal dele. Pra mim. Era. Rapidinho. Aí o que é que eu fiz? Posso- Só que os dois se gostavam. Mas eu vou te falar a minha teoria. Aí eu fiquei pensando, então eu tô interpretando errado, porque se ela quer ela, sabe que ele faz as coisas e volta, então Posso falar? quem sou eu pra dizer não? Quando ela saiu, eles estavam brigados. Da primeira vez. Ela foi pro quarto branco. Quando ela voltou, a primeira coisa que ela fez, Foi pedir ele. eu chamei ela e falei, amiga, você tem certeza? Você viu? Aí ela. Ela falou que tinha visto Ele coisas triste. boas. Ele triste por ela. Só que ele triste por ela não fala muita coisa. Ele triste por ela só diz que ele... Eu não duvido que ele goste dela. Eu acho que ele realmente gosta. Acho não. Assim, eu acho muito mesmo. Tanto que eu sei que ela gosta dele. E eu acho que não é sobre isso. Sabe? Eu acho que pode ser que tenha a ver mesmo. Agora, eu, por exemplo, gosto dele como pessoa, mas discordava dele quando, em alguns comportamentos dele em Esse é o meu relação a ela. dilema. Também. Esse é o meu dilema. E em relação a mim, porque quando ele fazia as coisas com ela, eu disse, se ele faz com ela, pra fazer comigo é 1 minuto. Então, Concorda? Como eu amiga? nunca tive problema com ele. Mas você via as coisas. Aí o que é que eu achei? Mas eu acho... Eu ainda. Se ela, que é ela, certo? Tava querendo fazer as pazes com ele e ficava nesse puxa-encolhe e não se ofendia com as coisas dele, pelo menos se ofendia, ficava puta e voltava. Quem era eu pra discordar? Eu sabe o que eu duvidei de mim. Por Eu ia quê? chegar pra ela e dizer, ó, não aceito isso. Ó, Eu não ia então, dizer, então, não mas vou te aceite falar. isso. Eu não ia dizer, eu não aceitaria. Eu disse, ela sabe quantas vezes eu, Juliette, me ajoelharia ali, pedia, falaria que nunca. Podia ser, não faria. Então, Eu disse, ela lhe aguenta muito, porque eu não aguentava metade. então, Por isso que eu vivia brincando. e aí o que que acontece? Ele tava no mesmo paredão que ela. Então, as pessoas preferiram que ela fosse pro quarto branco pra ver. Então, eu já consigo entender que... E ela estava certa. Não, entre um e outro. Escolheriam ela. Então, E eu ela tenho chegou e 3 fez as dúvidas. pazes Então, com eu ele. tenho dúvidas. Ou o pessoal pode querer muito que eles ficassem juntos, Ou queria que ela visse que ele não estava... ou queria, Ele ou falava a mal dela. galera gostava... Não, ou a galera queria eles juntos. Ou o pessoal gosta dela e não gosta dela com ele, ou o pessoal gosta dele e não gosta dele com ela. Eu acho que era... Um dos dois tá... Sabe o que ele falou? Ela, agora sim, amiga. Ela falava muita coisa também sobre ele. Não era pra gente. E ele falava sobre ela. Ela já chegou a dizer assim pra mim que não sabia se era verdadeiro, Sim, se ela ele também gostava me dela e barará, barará. Só que ela falava isso e depois ficava com ele. E ficava ruim, porque eles se gostavam de verdade. Só que aí tem um problema que eu não sei qual é. E ele chegou pra mim e eu dizendo, rapaz, a menina tá sofrendo por tu. A menina tá sofrendo porque tu não fala com ela. Que menino orgulhoso, desse orgulhoso, rapaz. Eu ficava falando um conselho mesmo. E se você que é imaturo, você não sabe pedir desculpa, falava. Aí ele pegou e disse, é jogo. Ele fez, tu acha que isso não é jogo, não? Ele duvidava dela. Claramente. Ele falou alguma coisa desse tom assim, de tipo, que era jogo, que não era verdade, que ela não gostava dele. Eu disse, ela gosta sim, cara. Não é Na mentira. festa, aconteceu uma... Vai abraçar ela. Um dia eu fiz, vai abraçar ela que ela tá sofrendo. Antes do meu monstro, na noite anterior do meu monstro. Eu fiz independente de jogo, Arthur. Ela precisa de você. Se você quiser apoio de uma mulher, vá pedir a ela. Você quer colo? Quer chorar? Como? Mas isso foi antes ou depois do Big Antes Fone? do monstro. Não, do Big Fone. Do meu monstro. Mas foi antes ou E depois? eu sei. Depois. Foi depois do Big Fone. Sei lá. Eu sei que foi depois, um dia antes do meu monstro. Quando eu conversei com ele, eu fiz assim, ô Arthur, se tu quiser colo, tu tem uma pessoa aí de braços abertos pra te receber, que tá querendo te dar colo e tu não quer falar com ela. E outra,
abracei ela, pô, a menina tá sozinha aí passando a situação da porra, depois do Big Fone. Tá uma pressão da porra no juiz dela. Além dos conflitos de relacionamento, que são complicados aqui dentro, tinham uns conflitos do jogo que ela tava sofrendo pá. E ele fez, sabe o quê? Vou não. Eu fiz, independente de jogo, Arthur, vou não. Eu falei, meu irmão, velho, Posso falar uma coisa? bicho não... Aí ela volta e Isso, fica... então. Eu falei, então eu tava errada. Eu tava errada, Não, porque a menina volta pedindo o menino em coisa, eu não entendi. Eu fiz, pois então eu tava com medo de estar lhe julgando mal, Arthur. Porque se a menina viu com 2 olhos, voltou e continuou com ele, eu tava vendo errado mesmo, maldando. Pronto, achei que eu Mas tava então maldando. por que ela saiu? Agora ela saiu. Ela fez alguma coisa errada mesmo. Não acho, não sei. Não, amiga, errada que eu digo em relação a ter perdoado pessoas, como você falou. Perdoado não. Camila, Então, é em verdade. relação a isso, cara, eu tô sentindo muito. Mas eu já tava, não gostava não das coisas que ele falava, tô não. sentindo Mesmo depois que ela muito uma voltou. dúvida. E eu influenciei. E aí é um tiro no escuro. Eu influenciei. sabe, tô duvidar. culpada. Porque ou é muito bom, ou a gente vai estar muito certo, ou a gente vai estar muito errado. Não, minha opinião é a seguinte, eu me arrependi de ter me metido igual você se arrependeu, porque a gente, querendo ou não, a gente influenciou. Mas então, vou te falar, eu não incentivava eles a voltar. Eu incentivava, Eu não. porque Eu eu falava achei só. que eu estava errada de estar maldando ele, porque eu acho que ele é uma pessoa boa. Então eu tô errada sobre ele. Não, eu falava pra ela que se ela estivesse sofrendo, não era pra ela sofrer. Ah, isso eu falava, eu disse a ela, minha amiga. Então, mas eu não falava agora- nem volta. Eu só falava assim, que não adiantava ficar numa coisa que faz sofrer. Inclusive, eu virei pra ele, eu falei assim, se você, como é que eu falei? Teve uma hora, se você não... Pra você ser sincero com os outros, você tem que ser sincero com você. Amiga, quer que eu diga uma coisa? Eu acho que eu fiz merda. Não acho que você tenha... Eu não tenho informação, agora Não. eu fiz merda. Não acho, não. Eu acho que eu passei do ponto Não. em achar bonitinho eles dois. Mas a gente não sabe. Amiga, mas no Eu meu só- coração, sabia Mas pode que, ser que que... ele era imaturo numa Mas, relação. olha só, E pode eu disse a ser... ela pra ela- Deixa eu falar. Eu disse as duas coisas. Primeiro eu disse pra ela acabar e depois eu disse a ele pra tentar. Que se ela não quiser sair, eu não tinha mais nada a Então, ver. Aí ela ó, quis. Teve só um momento em que eu fiquei me sentindo um pouco preocupada, foi naquela festa, porque assim, eu sempre falei pra ela. Sempre. Sempre perguntei. Porque eu vi que tinha um momento que ela não estava bem. Então eu tô muito tranquila com isso. Sabe por Eu quê? também, eu sempre Porque eu acho que eu acolhi fiz o ela. meu papel como amiga. Entendeu? Então, mas eu perguntava. Falava, você tá no Big Fone por quem? Pra poder imunizar o Arthur ou pra salvar as pessoas? Eu perguntava. Não tinha Aí medo de ela? perguntar. Não, que tava pelo Fiuk e pelo Rodolfo. Falava, amiga, vai pela sua cabeça. Não vai na cabeça de jogo dos outros. E Vai o jogo pela deles sua. era muito diferente. Outra situação foi quando teve aquela treta deles, que tava Amiga, os... sinceramente, eu não, não sei. escuta. Que quando teve uma treta dela, do Arthur com o Gil e a Carol, que a gente veio pra cá, depois ela foi pra academia conversar com o Gil, pra entender o que estava acontecendo. Eu falei assim, não se mete numa treta que é do Arthur, que você não sabe o que que é. Deixa que E ela ele ficava o resolve. tempo inteiro pedindo pra botar, pra vetar ela, pedindo pra tirar ela, pedindo pra fazer tudo com ela. É mesmo, Camila. Ela fazia. Eu não faria não, isso não. Eu disse a ela, minha filha, não faça isso. Só que eu acreditava que ele realmente gostava dela. Mas eu acho que ele gosta. Ele gosta. Ju, eu acho sim que ele gosta. Só que, assim, Eu tava algumas fazendo bem pra questões, ela. pra mim, eu ficava em dúvida em relação a ela. Mas eu não ficava falando pra ela assim, não ficar junto. Não falava isso. Só falava, tinha coisas que eu falava, amiga, acorda. Por não tô falando acordar porque a pessoa não deve ficar com a outra, mas por não Pra saber se merecer. posicionar, né? Não, mas por não merecer determinadas situações. Se tá, eu sou assim. Eu posso amar uma pessoa. Eu posso saber que uma... Ai, minha aliança, deixei lá, tem que colocar. Eu posso amar uma pessoa e eu posso Tem saber... que amar, minha aliança. Não, é que eu lembrei, é que eu ia botar a mão sei. nela. Eu posso amar uma pessoa e eu posso saber que uma pessoa me ama. Adeus. Mas a partir do momento que eu tô num relacionamento
que eu posso amar, a pessoa pode me amar, mas não me faz bem. Sai, que é Que furada. as atitudes não... Assim. Então é por isso que eu tô em paz. Que as atitudes Mas não mesmo estão é sendo... não, família. Ó, mas as atitudes não estão sendo como eu quero que seja, porque não me faz bem. Eu não acho que eu deva ficar. Então eu aconselhava assim, se você não tá te fazendo bem, se você Sai. está sofrendo, saia. Mas ela não saía. Então eu não falava, tipo, sobre ele ser ruim. Eu só falava que tinha atitudes dele que eu não concordava. Eu falava, amiga, isso aqui eu cheguei pra conversar com ele e eu não concordo. Tinha coisas que ela se sentia culpada. Eu falava, não é, você não deve se sentir culpada por isso, porque não é sobre você. Eu falei, você veio pra cá, você sabe o propósito de você estar aqui. Que ela tava mal. Eu falei assim, você vai engolir o seu choro. Eu falei, você vai engolir o seu choro, você vai ficar bem. E daqui a 47 dias lá fora você decide sua vida. Aqui você vai focar, porque você tem um propósito de estar aqui. Então, assim, se ela ia... E aí eu aconselhava ela sobre isso. Tanto que quando na festa eles voltaram, pra mim foi uma surpresa. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, tipo, a Carlinha tava mal. E do nada foi bom. E é o que eu falei com o João, quando eles estão juntos é muito bom. Quando eles estão separados é muito ruim. E é uma corda bamba. Isso não significa que ele seja uma pessoa ruim. Não significa que ele não gosta. É complicado mesmo. E aqui dentro é muito É difícil. muito complicado. E eu entendo o fato, igual ele falou que ele veio pra cá e ele não pensava em ter relacionamento com ninguém. Mas ele é doido pra ter um relacionamento. Mas tá tudo bem a pessoa não querer ter um relacionamento aqui dentro. Tá tudo bem a pessoa querer só ficar. Tipo, maltratar, não. Pra eles pararem de se machucar. Eu Ó, tentava dizer a ele, então, cara, para. mas, Ju, Ele é a mulher da porra, tal. Cheguei a dizer assim, vai lá e diz assim pra ela, eu quero entender. Minha esperança era que ela pegasse e dissesse, eu não gosto disso. Sim, mas é muito simples os dois só conversarem. É só você sentar e conversar. Às vezes me dava vontade. queria. Ó, me dava vontade, sabe, de E fazer ela o quê? também. Sabe o que me dá vontade? Falar, vem cá, você. Foi o que eu fiz. Vem cá, você, ó. Conversa aqui que eu vou analisar vocês dois conversando. Mas eu não posso, sabe? Era uma coisa que não cabia a mim. Não cabia a mim, mas eu meio que fiz. Ó o que eu fiz. Eu fiz assim, sabe? Ela me falou, porque assim, minha relação com Carla era tipo a minha com a sua, mais ou menos, no início. Eu sentia conexão com o olhar dela e com o jeito dela e com as coisas dela. E eu sentia muita conexão com ela. Então ali eu via a verdade nela. E eu via as pessoas atacando ela pelo jeito. E eu achava injusto, porque não pode atacar uma pessoa pelo jeito, porque se fosse assim eu tava lascada. Sim. E eu dizia assim, não, pô, calma, a gente ainda não tem certeza que ela é uma pessoa ruim, que ela é falsa, que ela tá fingindo. Tem calma, vamos ver, nem assim não. E ela foi, e eu notando que ela estava sendo atacada. Aconteceram coisas com ela que aconteceram também comigo. E foi me dando empatia. Em determinado momento, eu olhava pra ela. Amiga, calma aí, eu comecei a entender. Lembra que não sei se eu tô ficando... Termina de falar que depois eu falo, pra você não perder o seu... Mas tu vai conseguir lembrar? Não, vou conseguir. Fala pra você Vai não esquecer. entender o que eu falei? Vou, vai. Chegou um momento com ela que eu olhava pro olho dela, ela me pedia socorro, mulher. Ela fazia assim, ó. Com o olhar, eu fiz assim, essa menina deve estar passando alguma coisa e não tá querendo falar. E eu não tô vendo, porque eu via só coisa boa dele. Eu não via coisa ruim dele. Eu via assim, que ele tava num jogo lá do outro lado, que ligou o foda-se e que a gente era adversário de jogo. Tanto é que eu votava nele. Pronto. Era assim, sabe? E aí eu via, só que de repente eu via eles juntos e achava bonito. Eu ficava sem entender. Quando eu vi ela mal com ele e com o jogo, foi aí que eu me aproximei mais dela, porque eu tava com empatia mesmo, sororidade. Sim. Sororidade. Foi aí que eu me fudi. Eu não vou nem falar palavrão. Foi aí que eu me ferrei mais com Gil e Sara. Porque eu verbalizava que eu gostava dela, que via verdade o tempo todo. Toda vez que eles tentavam falar alguma coisa negativa, eu ia com a positiva. E eles foram se irritando comigo, se irritando e não falavam mais de jogo na minha frente, porque eu defendia ela. Foi aí que a gente se afastou mais. Foi um dos motivos, mas foi um dos principais. E aí chegou um momento que eu cheguei pra Carla e assumi mesmo minha posição. Assumi minha posição depois do monstro que ele me deu. Eu disse, meu irmão, esse bicho diz uma coisa e faz outra. E não tem coragem de assumir os BO dele. Por quê?
Disse pra mim que não ia botar ninguém do VIP. Depois que me botou, podia chegar pra mim e dizer, foi mal, porque... Não foi mal, não. Podia ter dito assim, ó, de último momento, tive que trocar. Já que tu votou em mim, eu fiz isso, ponto. Ou então ter dito assim, Juliette, for sair, acabou-se. Não fez nada. Não olhou no meu olho. Isso pra mim é covardia. Não gosto. Eu gosto de pessoas que me encaram e que dizem a verdade na minha cara, mesmo que doa. Porque a vida é isso. Não fez. E aí eu fiquei com raiva dele. Muita raiva. Eu votei com raiva. Eu votei nele com raiva quando eu votei nele. Mesmo sabendo que ele era uma pessoa boa, que isso, que aquilo, outro. No início, quando eu cheguei aqui com o Arthur, quando eu tava no meu pico de estresse, eu pedi, implorando. Arthur, dorme comigo, eu tô com medo. No dia do Lucas. Arthur, por favor, eu tô tendo uma crise de pânico. Ele disse, tá bom, não dormiu. Eu disse, meu irmão, e eu sou amiga, colega de Arthur. Eu queria que ele ficasse com Carla. Porque com ela, talvez a relação desse certo. Porque ela é uma pessoa calma e madura, na minha percepção. Eu cheguei pra ela, quando eles se paqueraram, eu olhei pra ele e falei, agora tu vai bem no jogo. Cole nela. Você vai amadurecer. Porque ele tem um coração bom, mas estava no meio de um jogo pesado. Que era o jogo dos meninos, que ele não tinha peito para fazer. Ele não tinha peito para fazer um jogo daquele, não. Do Nego e do Projota. Eles eram extremamente estratégicos. E o Arthur é coração também. Eu não sei. Eu acho que às vezes Arthur não pega as coisas, não, sabe? Às vezes ele fica meio voando. Ou ele se faz, porque às vezes eu penso isso dele. Resumindo a história. Eu ficava entalada, sabe? Chegou um momento que a Sara fez assim... É melhor a gente parar aqui, porque senão a gente vai brigar. Falando de Carla, eu tanto que eu defendi. Eu sozinha com ela. Eu disse, como é que vocês... Eu não lembro se foi nessa cena, mas o povo julgava muito a postura de Carla de falar sempre o que as pessoas precisavam ouvir. Era o que as pessoas criticavam nela e por ela não ser leal ao Arthur. E eu tentava explicar que o jogo deles era diferente, que de fato era, que ela não era obrigada a concordar com o jogo dele, talvez defendê-lo, mas não dava para fazer no jogo. Mas mesmo ela não fazendo o jogo dele, ela se preocupava muito com ele. Sabe por quê? Porque ela chegava pra mim e falava, amiga, você vai votar nele? E eu votei nele. Eu falei, sim. Não nessa semana. Tem 2 semanas. Talvez, amiga, eu não me aproximei mais dela no jogo porque eu votei nele. Não, porque eu também votei nele. E eu votei nele e eu falei... Mas você era inevitável, vocês fizeram um vínculo desde sempre. O meu foi depois. Meu vínculo não era tão sólido quanto Eu não acho que vocês. seja por conta disso do voto, não. Tudo bem. Aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a me distanciar dos meus iniciais, quando o Rodolfo, o Caio, a Sara, o Gil, que foi quem eu estava perto, tentavam falar dela, eu dizia, calma, minha gente. Como é que vocês sabem que ela não é verdadeira se vocês não conhecem? Eu não acho isso, velho. Eu discordo, tá ligado? Não, porque ela fala sempre é uma perfeição, ela fala sempre... Perfeição, não sei se vai a palavra. O que as pessoas querem ouvir. Pra mim, eu não confio em pessoas assim. Aí eu fiz assim... Ele deve estar falando alguma coisa séria. Ó, não. Pouca atenção. Hã? Eles devem estar falando alguma coisa que não pode falar séria. Aí eu falei assim, ó, é o seguinte, o que eu tava falando? Do jogo. Agora, a parte que eu parei foi qual? Qual foi? Tá bem quietinho. Fizeram o quê, hein? Eu tô bêbada. Fizeram o quê? Deixa aqui, eu vou já usar. Tá, você quer? Valeu. Tá bem, amiga? Tô bêbada. Daqui a pouco eu pego. Bota lá, tu toma que depois eu pego. Tô com preguiça agora. Tem alguma coisa, ou é sono ou é outra coisa. Não, sono e dor de cabeça. Inclusive, iria um remédio de dor de cabeça. Que isso, tá louco. Tô bêbada. Onde é que eu tava? Beberam o quê? Nossa, eu tô me... Bebi champanhe e vodka com limão. Nossa, esse champanhezinho dá um negócio, Não, sabia? esse champanhe não dá um caldo, não. Ui, não tô bem. Não? Tu É não? pouco. Nossa, Também não. não. 4 Champanhe pessoas dá... ali.